Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e na nossa viagem por 24 mil anos de arte, nós vamos ver umas obras que hoje não são tão usuais, mas na Idade Média eram um must. Porque além de embelezar os ambientes, elas ajudavam a esquentar os ambientes. E eram as tapeçarias, mas a gente não vai ver qualquer tapeçaria não. A gente vai ver um ciclo de 6 tapeçarias enormes, que é conhecido como a Dama e o Unicórnio. Porque o que poderia parecer um casal improvável é o casal que está presente em todas as 6 tapeçarias. Isso mesmo, a Dama e o Unicórnio. Provavelmente esse ciclo, essas 6 tapeçarias tenham sido produzidas como um presente de casamento. O que era bem comum entre a classe alta, que eles encomendassem uma obra de arte, uma pintura, uma tapeçaria, o que fosse para dar de presente de casamento. E obras que incitassem a sensualidade entre os casais. Já entendeu, né? E normalmente, gente, essas tapeçarias, qualquer tapeçaria produzida, estava baseada numa pintura anterior ou num desenho que era encomendado especialmente para que depois ele se convertesse numa tapeçaria. A gente sabe que no caso da Dama e o Unicórnio, esses desenhos eles foram produzidos em Paris. Não se sabe por quem e nem quando. Mas sabemos que as tapeçarias foram produzidas entre 1490 e 1492 num centro muito importante de produção de tapeçarias dessa época, que era Flandres. E provavelmente nossas tapeçarias elas se produziram em Bruxelas ou nos arredores de Bruxelas. Mas depois que elas foram produzidas, ninguém sabe para onde foram. Porque elas só reapareceram no século XIX. Em 1841, elas foram redescobertas num castelo do centro da França. E quando a novelista George Sand teve a oportunidade de visitá-las, ela enlouqueceu e falou: a gente tem que preservar, tem que levar para um museu essa belezura. E as tapeçarias foram e vieram para um montão de lugares e acabaram onde elas estão hoje no Museu de Cluny, que é o Museu da Idade Média de Paris. Além do que, gente, elas não simplesmente formam parte do acervo do museu, elas são a estrela do museu. Isso se entende, porque quando você está diante dessas obras, você até esquece que elas são do século XV, porque as cores são vibrantes, o trabalho é super refinado. E olha que eu vi essas obras antes delas passarem por uma restauração gigante que aconteceu nos últimos anos. E elas estão numa sala própria, assim, dela, sabe? Como uma estrela mesmo. E também elas provocam um sentimento, pelo menos em mim, provocaram um sentimento meio paradoxal. Porque se por um lado elas têm essa coisa, sabe, de passar tranquilidade, paz, por outro lado tem um ar, assim, de sensualidade muito forte. Vocês julguem para ver o que vocês acham, se sim ou se não. É o que eu achei, pelo menos. O duro é que as imagens, assim, na tela não são tão impactantes quanto tá lá diante delas, já aviso. E dessas 6 enormes tapeçarias, elas representam 5 os sentidos. Sim, os nossos sentidos. E a 6ª representaria o amor. Vamos lá dar uma olhadinha? A primeira... Aqui a gente tem o paladar. Aqui a dama está a ponto de experimentar uma amêndoa confeitada e quem carrega o recipiente com todas as amêndoas é a sua donzela. A visão é o sentido da segunda obra. A dama sustenta um espelho no qual se reflete a imagem do unicórnio. E é bem interessante porque em todas as tapeçarias a dama e o unicórnio estão como centralizados e ao redor deles parecem que os objetos, os animais domesticados, eles flutuam. Porque lembra que na Idade Média eles foram perdendo pouco a pouco o conhecimento da perspectiva. Então talvez o artista não soubesse representar de outra maneira o entorno desses personagens. O tato se configura pela mão da dama, que acaricia o chifre do unicórnio. Claro, essa aqui, gente, é a mais sensual de todas. E veja aqui que a dama também já aparece com outro vestido. Na 4ª obra se reflete o olfato. A dama está trançando uma coroa de flores e você pode falar assim, então é o cheiro das flores que representa o olfato. Não, pode ser também. Mas aqui essa tapeçaria é única porque é das 6, a ação principal ela sai da dama e do unicórnio, porque o olfato está representado por esse macaquinho que está prestes a cheirar a rosa. O último sentido, a audição, a dama toca um órgão portátil e é legal porque a gente já vai conhecer como que eram os instrumentos dessa época e esse órgão ele se encontra em cima de uma tapeçaria turca. E a última obra, como eu já falei, é a mais enigmática,
que a maioria das teorias aponta que representaria o amor. E nessa barraca que está atrás da dama, a gente lê uma inscrição que diz o seguinte: ao meu único desejo. E quando eu estava diante dessas obras, que mais ou menos meia hora diante delas, ficava imaginando histórias, sabe? História dessas mulheres que mesmo que seus desejos naquele momento não fossem levados em consideração, sonharam, lutaram. E lembra que na Idade Média, uma mulher que não fosse violentada ao menos uma vez durante a sua vida, mesmo sendo nobre, tinha uma sorte tremenda. Eu sei. No próximo vídeo, a gente vai ver um pintor do finalzinho já da Idade Média que enchia suas telas de personagens estranhos, diabólicos, fantasmagóricos. Para não perder, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais. Se gostou do vídeo, dá o like que ajuda na sua divulgação. E hoje eu te deixo, como sempre, com um beijo no teu coração.